Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu vou analisar somente o fenômeno de línguas no texto de Atos, capítulo 2, e desta forma estarei respondendo a algumas pessoas que entraram em contato comigo porque queriam saber se de fato trata-se de línguas no sentido de idiomas ou línguas estranhas, dando aquele sentido de uma língua incompreensível ou, quando não, tida por alguns como uma língua angelical. Pois bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar o texto dizer, e quando a gente faz uma pergunta, a gente vai extrair a resposta no próprio texto. O texto bíblico nos diz que naquele dia de Pentecostes todos estavam reunidos. Esse todos faz uma alusão a quase 120 pessoas, que, pelo contexto no capítulo 1, vai mencionar. Não era 120 pessoas exatamente, mas quase, isto é, aproximadamente 120 pessoas. Algumas delas são nominadas no capítulo anterior. E de repente veio do céu um ruído como que de um vento impetuoso. Note que a expressão aqui é de repente. Eles estavam reunidos, os crentes, eles estavam cumprindo assim aquela determinação de Jesus para não se ausentar de Jerusalém, porque eles seriam revestidos de poder. Mas quando fala esse de repente, é porque indica que foi da parte de Deus apenas, esta ação ou mover divino. Dito de outra maneira, é de uma forma unilateral. Deus envia o seu espírito e é acompanhado por esses fenômenos audíveis e visíveis, mas ainda assim não depende de nenhum expediente humano para que estes sinais aconteçam. Entendido desta forma, a gente prossegue porque diz que houve um ruído, isto é, um barulho semelhante a um vento impetuoso. Note que não foi um vento, não tem uma ventania naquele ambiente. Algumas pessoas dizem que o local seria o cenáculo. Se é, eu não sei. Eu até brinco dizendo, eu não estava lá para saber, mas era um ambiente um pouco amplo, onde eles estavam. Houve, por isso, esse barulho, é o sinal audível. Eles ouvem esse barulho e não ocorre o vento em hipótese alguma, mas era um barulho feito, ou seja, semelhante a um vento veemente, impetuoso. E diz que encheu toda a casa onde estavam sentados. Estes crentes, eles não estavam, em hipótese alguma, em nenhuma forma de movimentação, eles estavam literalmente sentados, é o que o texto nos diz. E eles vão permanecer sentados até aquela palavra da parte do apóstolo Pedro, quando ele, juntamente com os 11, levantam para explicar o que se passara, uma vez que foi feita a pergunta por parte das pessoas que estavam ali representando diversas nações, dizendo que o que é isto, ou seja, o que acabou de acontecer, sem falar que houve uma acusação de que alguns crentes, ou os crentes deste local, estariam embriagados. Pedro, veementemente, diz que naquela hora da manhã, em hipótese alguma, eles estavam embriagados, ou seja, a fala ou o discurso de embriaguez veio de um grupo ou de algumas pessoas que são descritas como zombadoras, porque a maioria ficaram maravilhadas com aquilo que ocorrera. Logo, a gente não precisa seguir o que diz a minoria. E às vezes a minoria, nesse caso aqui, e é uma minoria mesmo, é grupo de pessoas que escarnecem das coisas de Deus, que são zombadoras e por isso não precisam receber nenhum tipo de crédito. Desta forma, adianto-me dizendo que o que se passou ali, inclusive o teor das línguas, em hipótese alguma, se assemelha ao estado de embriaguez. Pelo contrário, a gente vai observar que as línguas concedidas no dia de Pentecostes foram é, distribuídas sobre cada um daquelas pessoas, daquele quase 120,
e pousaram sobre a cabeça deles como se fosse línguas como que de fogo. Imagine só, vou dizer assim, aquela labareda de fogo descendo, mas, repito, como fogo, ou seja, não era fogo. Se fosse um fogo físico, um fogo literal, ao se aproximar da cabeça deles, iriam queimar, quer o cabelo, quer algum turbante, algum pano que os homens ou as mulheres estavam usando, mas não houve esse fenômeno, vou dizer assim, literal, e sim um fenômeno visível. Eles viram línguas repartidas como de fogo, ou seja, estou posando sobre cada um deles. Desta forma, a gente precisa logo deixar claro que são sinais. O primeiro a gente já viu que é audível, um barulho muito forte, como de um vento impetuoso. O segundo é um sinal visível, observe, que as pessoas veem e todos ficaram cheios do Espírito Santo. A consequência desse enchimento do Espírito Santo, naturalmente que eles foram batizados no Espírito, porque Jesus tinha dito antes, é só ler o capítulo 1, do 1 até o 8, que eles receberiam o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias, e eles foram não apenas batizados no Espírito Santo, mas a expressão aqui é que eles foram cheios do Espírito Santo. Logicamente que batismo no Espírito Santo é uma coisa, o enchimento do Espírito é outra coisa. Digo isto porque alguns personagens, isto é, apóstolos que estavam aqui, mais adiante eles vão ser cheios do Espírito Santo novamente, mostrando que o enchimento do Espírito Santo pode ser repetido. Já o batismo no Espírito Santo ocorre uma vez só, até porque o batismo no Espírito é um ato de iniciação, logo não se repete. Diz o texto, e todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar noutras línguas. Destaco aqui, começaram a falar noutras línguas. Observe que a expressão noutras é literalmente começaram a falar várias línguas, isto é, diferentes línguas. Não era uma língua só falada por todos os presentes, aqueles quase 120. Pelo contrário, alguns têm até sugestionado que todos eles falaram em aramaico, porque era a língua da época usualmente utilizada, falaram em aramaico e as pessoas ouviram. Isto é, como se o Espírito Santo fosse um intérprete na audição de cada um dos presentes. Aí agora não se refere apenas aos 120, mas também daquela multidão. Mas o texto não diz isto. Nós temos aqui o fenômeno que a gente pode chamar de dom de línguas, não um dom de audição, ou, desculpe aí o termo, vou colocar entre aspas, um dom de ouvido. Não é um dom de ouvido, ou seja, nesse sentido de ouvir, de escutar, mas é uma capacidade no falar. E essa capacitação de falar línguas veio da parte de quem? Conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A, o conteúdo das línguas foram identificados. Ou seja, eles começaram a falar das grandezas de Deus. E isto só foi possível por parte da multidão, que estava ali representando inúmeras nações, porque realmente o Espírito Santo concedeu a cada um que falassem línguas reais, que são idiomas humanos e diferentes idiomas. Há uma sugestão muito boa, salvo engano, da parte de Dami Ferreira, que diz que, possivelmente, alguém, né, desses 120 se levantava, falava no idioma e as pessoas ali da multidão começavam a identificar o seu próprio dialeto ou língua, e, de repente, eles se aproximavam para ouvir o que estava sendo dito. O que estava sendo falado era justamente das grandezas de Deus, de modo que eles ficaram maravilhados, porque eles ouviam cada um falar na sua própria língua nativa. Eles ficaram realmente extasiados com o mover de Deus daquela forma que estava sendo aplicado e vivenciado na vida daqueles irmãos e não apenas dos apóstolos. A gente tem visto também uma opinião
de que ali foi uma língua chamada estranha, no sentido de ser ininteligível, incompreensível. Aí entra naquela mesma história. A pessoa, eles teriam falado numa língua incompreensível e o Espírito Santo trabalhou como intérprete nos ouvidos das pessoas. Mas não é isto, repito, que o texto diz. Começaram a falar, destaco aqui, noutras línguas, isto é, em várias línguas. Coloco um texto aqui em grego, porque vai nos ajudar a compreender esse vocábulo. Esse vocábulo aqui, ó, lalein, reteras, 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 grossas. Esse reteras aqui significa literalmente diferente. São línguas diferentes, são idiomas vários. Ou seja, não foi uma linguagem que é uma língua aramaica, que era conhecida, muito menos uma língua incompreensível, tida como, por muitos nos dias atuais como uma língua estranha. Não é isto que o texto diz. Aliás, não é apenas o emprego do termo estranha, porque o termo estranho aqui causa estranheza no texto, porque o texto não fala nada disso. O que o texto está dizendo é que, literalmente, eles começaram a falar noutras línguas, isto é, em vários idiomas. E como eu tinha dito anteriormente, o Dami Ferreira ele sugere que cada um começou a falar num idioma, e à medida que as pessoas foram identificando, elas foram se aproximando dessas pessoas, e por sua vez começaram a identificar. Até porque, se a gente falar todo mundo uma só língua, tipo português, várias pessoas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, as pessoas que estão em torno, mesmo sabedoras do português, não vão entender, né? Não é verdade? Então, a sugestão é plausível. Ou seja, à medida que eu ouço, eu tinha idiomas da Pérsia, da Panfilha, ou seja, tinha várias nacionalidades ali representadas, vários idiomas, literalmente, sendo falados, porque numa listagem do próprio Lucas, no versículo 9, 10 e 11, vai me dizer, ó, tinha partos, medos, elamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Frígia, Panfilha, o Egito e parte das Líbias, Cirene, forasteiros romanos, ou seja, havia, na verdade, uma série de idiomas sendo proferidos pelo Espírito Santo, porque ele que concedia que falassem dessa forma, e é possível que cada um, as pessoas que estavam na multidão, vai vendo, digo, ouvindo a sua língua e vai se aproximando para ver o teor daquilo que estava sendo dito, e a gente já sabe que falavam das grandezas de Deus. Uma outra sugestão, não diz o texto, mas uma outra sugestão, que é possível, é que cada um falou por sua vez. Nós não sabemos quanto tempo durou esse fenômeno, a Bíblia não diz, mas o fato é que existe sim essa possibilidade. A pessoa levanta, fala no idioma e, e o outro entende. Todavia, parece-me, esta impressão que eu tenho, é que quando o Espírito Santo concedeu que eles falassem na sua própria, em um determinado idioma, parece-me que foi algo simultâneo. Então, essa primeira, vou dizer, possibilidade de que eles foram identificando seus idiomas, foram se aproximando, logo foram concebendo o teor. E isto causou grande admiração, porque lá no versículo 6, diz o seguinte: ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa. Aqui é confusa no sentido de perplexa, não é porque eles não estavam entendendo o que estava sendo dito. Estava justamente ou seja, isso que causava um espanto. Porque como é que aqueles homens indoutos estavam falando nos seus idiomas? Cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eles ficavam tão admirados, porque diz assim no versículo 7, e todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros, pois que?
não são galileus todos esses que estão falando? Ou seja, isso causava essa confusão, essa estranheza neles, nas pessoas que representavam ali aquelas nacionalidades, porque era aquele grupo de galileus. Aliás, Jesus começou seu ministério na Galileia, a Galileia dos gentios. E existia, vou dizer assim, um sotaque, uma característica peculiar da fala da província da Galileia. É como se hoje a gente pudesse comparar aqui, e é perfeitamente identificável quando alguém do Sudeste, de uma forma específica do Rio de Janeiro, como eu, fala. Eu, eu sou fluminense porque nasci no interior do estado do Rio de Janeiro, mas quem nasce na capital é carioca da gema, como se diz no popular. Mas tanto carioca quanto fluminense, ele fala chiado, ou seja, sempre tem esse chiado nas palavras, é uma característica nossa. Se eu chegar em qualquer estado da federação, alguém vai dizer, eis ali um carioca, não vai logo de cara falar que é um fluminense, porque muitas pessoas não sabem dessa distinção entre fluminense, que é o chamado Papa Goiaba, aqui do estado do Rio de Janeiro, e o Papa Goiaba porque é do interior, né? E o carioca, que é da capital, da gema, não sabe essa distinção. Mas se eu, quando cheguei em São Paulo, fui para o Espírito Santo, as pessoas logo, mesmo sendo aqui no Sudeste, perceberam. Ele é do Rio de Janeiro. Se vier um nordestino para cá, da mesma forma. Eu tenho irmãos que são nordestinos, irmãos que são sulistas, que são de outras partes do país. E esse sotaque característico é identificável. Da mesma forma, eles ficaram assim. E sabia que aqueles homens eram galileus, que tinha um sotaque característico, mas como foi uma ação divina de conceder, através do Espírito Santo, que eles começassem a falar várias línguas estrangeiras, e isso foi feito certamente com uma perfeição tal que até mesmo o sotaque, penso eu, não ficou evidente, porque eles ficaram literalmente maravilhados, admirados, conforme a sua versão. E todos pasmavam e se admiravam. Versículo 8. Como é, pois, que os ouvimos falar, cada um na nossa própria língua em que nascemos? E vai haver aquela listagem das línguas. Tem aqui idiomas e dialetos contidos. Um pouco mais de uma dezena delas que estão ali representando algumas nacionalidades. Então, o que a gente pode concluir com base em Atos capítulo 2? Primeiro, que o dom de língua foi uma capacitação sobrenatural da parte do Espírito de Deus de conceder a cada um daqueles a falar numa língua, ou como o texto diz, em noutras línguas, isto é, em várias línguas, indicando sempre idiomas humanos. Alguém vai dizer assim, mas se for idioma, não tem nenhum resquício de feito sobrenatural. Quem disse isso? Não foi um estudo prévio. Eles não fizeram nenhum cursinho de uma língua estrangeira, como hoje nós podemos estudar, não apenas o inglês, francês, alemão, e assim por diante, nada disto. Não é uma língua aprendida, é uma língua, de repente, a pessoa falar, ou seja, o Espírito Santo conceder a capacidade de falar realmente num idioma que é uma língua real, uma língua estrangeira. E isto faz com que a língua seja identificada, ou seja, foi uma língua identificada. Não foi uma língua estranha, uma língua desconhecida, não foi uma língua tida como angelical ou de cunho celestial, nada disto. Foi uma língua humana. Agora, a língua humana, ela veio da forma extraordinária e miraculosa, porque no versículo 6, 6 não, o 4 diz que o Espírito, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Foi uma ação, sem dúvida, sobrenatural. As línguas foram identificadas, a gente tem esta informação. Falaram várias línguas, ou vários idiomas, ou ainda dialetos, e aqui nessa versão não deixa, não, não fala dessa forma, mas deixa eu ver aqui. Como é?
como pois que ouvimos falar cada um na nossa própria língua, deixa eu ver se é no versículo 8 ou 6. Vocês observem que no versículo 8, ó, diz literalmente, te idia dialecto. No grego fica muito claro, ó, dialecto, língua, dialeto. Aliás, essa palavra aqui, ó, deixa eu ver, vou achar lá, olha só, versículo 4. Versículo 4 pode ser glossais, literalmente é língua. E glossais, aqui tá no plural, glossais, o que termina com iota e sigma. Línguas, falaram diversas, falaram várias, falaram diferentes línguas. E quando vem o termo glossa, você deve lembrar que quando você pegava o livro algum tempo atrás, no seu período de escola, eu fui para a escola lá para a década de 80, início da década de 80, mas, via de regra, na parte final, tinha o chamado glossário. O glossário você encontrava o sentido das palavras, vem de glossa, língua. Ou seja, o fato de aqui está a glossa, da onde vem a palavra glossolalia, isto é, o falar em língua, não significa necessariamente que é uma língua estrangeira, é uma língua angelical, uma língua celestial, uma língua incompreensível. Pelo contrário, a etimologia da palavra, a tradução, literalmente, é glossa no sentido de língua, uma língua terrena, uma língua conhecida. E não é à toa que quando você vai para o glossário, você vai encontrar termos desconhecidos, incompreensíveis, nada disto. É só você fazer uma associação disto. Eu queria, antes de terminar esse vídeo, trazer aqui, eu estou com uma Bíblia, eu tinha uma Bíblia até, era maior de tamanho, mas o conteúdo é o mesmo, Bíblia de Estudo Pentecostal, não sei se dá para localizar aqui, para ver direitinho, Bíblia de Estudo Pentecostal, eu tinha, em 96, eu ganhei uma que era bem maior, uma capa até muito mais bonita, era uma cor marrom, utilizei muito, depois eu acabei, por conta de mudanças, perdendo-a, ou seja, literalmente, alguns livros, nas mudanças que eu já fiz, acabou se perdendo, e eu, graças a Deus, adquiri essa outra Bíblia de estudo, né? Outra, mas da mesma, né? Era a mesma, da mesma editora. E quando você lê a nota de rodapé, porque o texto é o mesmo. O texto eu deixei aqui no grego, mas vou deixar agora voltar para o português, caso você queira ler. Mas quando você vê aqui na nota de rodapé, e quando não, tem estudos, né, tem nota de estudos bíblicos aqui, diz assim, o falar noutras línguas, ou a glossolalia, era entre os crentes do Novo Testamento um sinal da parte de Deus para evidenciar o batismo no Espírito Santo. Esta é a colocação da Bíblia de estudo. Esse padrão bíblico para viver a plenitude do Espírito continua o mesmo para os dias de hoje. Este, repito, é o entendimento da nota. Todavia, o foco aqui é no fenômeno de línguas, que diz assim: as línguas, como manifestação do Espírito, falar noutras línguas é uma manifestação sobrenatural do Espírito, isto é, uma expressão vocal inspirada pelo Espírito, claro, porque foi o Santo que concedia que falasse noutras línguas, naturalmente é uma fala inspirada pelo Espírito de Deus, mediante o qual o crente fala numa língua que nunca aprendeu. Isso procede. Estas línguas podem ser humanas, isto é, atualmente faladas conforme. Aí ele vai dar referência, conforme do capítulo 2, versículo 6. Se você tem uma Bíblia de estudo pentecostal, você vai notar que eu digo a verdade, não minto. Ou seja, os próprios autores desta nota de rodapé, que são pentecostais, eles
compreendem o capítulo, faz a comparação, e manda comparar com o capítulo 2 versículo 6. Eles compreendem que, literalmente, foram falados no dia de Pentecostes, não línguas incompreensíveis, não línguas estranhas como nos dias atuais, mas simplesmente, ou miraculosamente, idiomas humanos. Então, até mesmo como parte da resposta, né, a esses irmãos que me perguntaram, não é uma questão apenas dos chamados tradicionais ou batistas que creem que são idiomas humanos. A própria Bíblia diz, e existem grupos dentro da própria denominação da Assembleia de Deus que corroboram da mesma maneira, entendem que foi idiomas humanos, que foram línguas estrangeiras. E isto não tira o caráter miraculoso em hipótese alguma, porque eles não aprenderam, eles não sabiam de antemão, eles não fizeram um cursinho, eles foram capacitados pelo Espírito conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Então, isto é um feito miraculoso, é algo extraordinário da parte de Deus. E é esta compreensão que nós temos de que o verdadeiro dom de línguas consiste no em línguas estrangeiras, isto é, em línguas reais, idiomas humanos. Aí você pode perguntar o seguinte, você pode perguntar que, e aí, como é que fica a situação? Olha, vai depender muito da pessoa e do grupo ou do arraial denominacional. Insistir numa experiência usando um expediente para que alcance, vou dizer assim, uma língua ainda que que tente se basear em Atos 2, mas que não é vou dizer assim, da mesma procedência, da mesma essência, no sentido de ser idiomas, é, em outras palavras, não ter um fenômeno correspondente. Ou seja, não pode sequer associar aqui a Atos 2, porque as línguas no dia de Pentecostes foram idiomas. Logo, todas as pessoas que se baseiam em Pentecostes, Atos capítulo 2, busca o batismo do Espírito Santo com base nesse texto e não falam as mesmas línguas, eles deveriam fazer uma reflexão profunda e rever até mesmo seu posicionamento em relação ao fenômeno, mas diante da Bíblia, porque a Bíblia é clara. Falar em línguas consiste em línguas estrangeiras. Se eu me baseio nisto, eu preciso estar de forma assim coerente ou de acordo com aquilo que eu estou me pautando, me fundamentando. Logo, o que a gente observa, já quando a gente faz uma comparação, é que os mesmos fenômenos não se verificam nos dias atuais. Aliás, nenhum deles que ocorreram no dia de Pentecostes ocorre nos dias atuais, ou ocorreram em outros momentos, com todos eles ali, tipo fenômenos visíveis e audíveis. As pessoas não veem, naquele exato momento, uma reunião, daquele movimento todinho, para que se alcance uma chamada segunda bênção, por exemplo, você não vê fenômenos visíveis, você não ouve um barulho como de um vento impetuoso, e tampouco você se depara com um fenômeno real, o fenômeno que eu chamo assim, verdadeiramente pentecostal, que é línguas estrangeiras. Você não vê esses fenômenos. Ademais, as pessoas as quais estavam ali e que receberam o Espírito Santo e que aconteceu tudo aquilo que nós temos diante do nosso texto de Atos capítulo 2, eles estavam literalmente sentados. Eles não estavam correndo para lá e para cá, eles não estavam se movimentando, eles não utilizaram nenhum tipo de expediente humano. Quando eu falo expediente humano, porque algumas pessoas são até sugestionadas a ficarem falando repetidamente, várias vezes, quando não, até mesmo enunciando palavras tipo glória, glória, e assim, fala glória rapidinho, um atrás do outro, para tentar, digamos assim, enrolar a língua para tentar, por sua vez, enunciar uma palavra desconhecida, estranha, para indicar o batismo do Espírito Santo. Ora, o texto não diz isto. Até por causa de que, quando as pessoas usam esse texto e quer buscar, usar tipo assim, um expediente, eu tenho que fazer isso, 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 isso. O texto aqui diz apenas que eles
em atenção lá, que a gente tem informação lá em Lucas, em outras passagens, eles esperaram, ficaram, vou dizer assim, em oração, sentadinhos, literalmente, e receberam, porque foi uma ação unilateral da parte de Deus. Além do que, isso aqui é um mover de Deus que não depende da ação do homem. Por isso, a gente observa bastante a questão da chamada autossugestão. Quantas vezes eu, em reunião pentecostal, com amigos que eu já participei bastante, tem alguns parentes, muitos amigos mesmo nessas reuniões, quantas vezes as pessoas, em reuniões para esse fim, ficava falando, não apenas no meu ouvido, mas bem próximo de mim e de outras pessoas, línguas estranhas para que você, de alguma forma, reproduzisse. Algumas pessoas mandavam literalmente, como eu disse agora há pouco, falar glória, 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 tipo assim, glória, 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 até enrolar a língua, até tentar falar uma palavra, vou dizer assim, desconhecida. Ou seja, há muito de autossugestão, mas aqui não houve nada disso, não. Por isso que eu fico, vou dizer assim, literalmente maravilhado. Da mesma forma que aquela multidão ficou maravilhada, pasmada, de queixo caído com esse mover de Deus, porque foram idiomas reais, houve fenômenos visíveis e o fenômeno visível e fenômeno audíveis. Audíveis, as línguas que foram faladas, que são os idiomas e dialetos, e o barulho como de um vento impetuoso. E o fenômeno visível, que foi justamente as línguas repartidas como de fogo, pousando como sobre cada um deles. Ou seja, houve esse mover de Deus. E o teor das línguas é que todos falavam das grandezas de Deus. E nem sempre, até mesmo o teor é o mesmo, ou seja, não se exalta a Deus, não se magnifica a Deus, ou Deus não é magnificado através do teor das línguas atuais. Então a gente precisa, vou dizer assim, estar preso ao texto, atrelado ao texto e seguir a nossa vida cristã de uma maneira muito tranquila e se apegando cada vez mais ao que a Bíblia diz. Dito estas palavras, eu encerro esta parte e espero que, de alguma forma, tenha contribuído com você, meu irmão, meu amigo, com você que tem acompanhado o Cantinho Teológico, entendendo que a gente precisa, primeiramente, compreender cada texto, cada evento dentro do seu próprio texto e contexto, para que você possa, então, ter condições de ir para um outro texto e entendê-lo também dentro do seu respectivo contexto. Não adianta você trazer, de repente, Atos capítulo 10 para cá, e se você não entendeu perfeitamente Atos 2, você vai ficar confuso lá em Atos 10 e Atos 19. Só para que você tenha uma espécie de ideia do que eu estou falando, em Atos 10, Atos 10, Atos 11, vale dizer que é uma explicação do capítulo anterior, houve um fenômeno de línguas. Isto ocorreu mais ou menos 7 a 8 anos depois do dia de Pentecostes. Não foi assim, de um dia para o outro, não, tá? Não foi na semana seguinte, muito menos. Pelo contrário, 7 a 8 anos depois, e não é à toa, o apóstolo Pedro falou. Como que eles vão ser impedidos de se batizarem se eles receberam o mesmo dom que a nós, como no princípio? Quando ele fala no princípio, ele está se reportando a mais ou menos esse período, 7 a 8 anos. A data que eu estou falando são datas aproximadas, mas não foi na semana seguinte. E o que acontece ali é que eles falavam em línguas, e diz o texto, e magnificavam a Deus. Ou seja, as línguas magnificavam a Deus. Está em consonância com Atos capítulo 2, porque eles falavam em línguas e engrandeciam a Deus. Engrandecer e magnificar, vou dizer assim, vamos colocar como termos sinônimos, perfeito? Ok. E se Atos capítulo 2 foi idiomas humanos, línguas nesse sentido, línguas estrangeiras, Atos 10 não foi diferente. Se fosse diferente, o próprio escritor Lucas, ele seria, vou dizer assim, meticuloso e da forma que ele era criterioso, ele colocaria algum adendo, ele falaria, ele explicaria.
Mas para que explicação se o fenômeno de Atos capítulo 2, esse evento genuinamente pentecostal, se consiste em línguas estrangeiras? Por quê? Depois de ele colocar, deixar bem claro, usa até o termo glossa para a língua e também dialecto, conforme a gente viu agora há pouco no grego, né? Teidia, dialecto, língua, no sentido de idioma, e dialecto. Depois ainda fala, dá uma listinha do versículo 9, 10 e 11 das nacionalidades ali representadas, ou seja, das línguas que foram faladas. Que é mais o quê? Tentar dizer que aquela língua de Atos, capítulo 10, é diferente, é colocar palavras na boca, né, vou dizer assim, de Lucas, porque Lucas não diz isto. Mas se você fizer jus ao próprio texto, o texto diz que claramente magnificavam a Deus. E como é que eles entenderam, lá em Atos 10, que magnificavam a Deus? Porque eram línguas também reais. Foram línguas identificadas. Da mesma forma que aqui eles entenderam que está falando das grandezas de Deus, porque se tratava de línguas reais, idiomas humanos. Fica essa outra consideração dentro de um texto proposto que é só sobre Atos 2. Acabei adentrando, mas não é apenas para satisfazer a curiosidade de alguns. É porque às vezes as pessoas começam a puxar outros textos. Ah, mas tipo assim, a pessoa não se deixa convencer. Ela não quer dar mão à palmatória. E ela diz assim: ah, mas e outro texto de Atos 10? Ah, mas tem mais um outro texto de Atos 19. Lá também fala que falavam em línguas e profetizavam, está associado com profecia. A profecia também é uma forma inteligível, não é verdade? É, a profecia é compreensível. O mesmo autor, que é Lucas, não diz o contrário. E se Lucas não diz o contrário, que já está escancarado de que o fenômeno de línguas, que é o verdadeiro dom, consiste em idiomas, quem pode dizer o contrário? Eu, particularmente, opto em ficar com a palavra de Deus. Deus abençoe, até o próximo vídeo, e eu vou continuar respondendo à medida do possível as pessoas que têm mandado mensagem para o meu privado, uma vez que tenho colocado nos vídeos, e vez ou outra, alguns contatos de WhatsApp de grupos, mas as pessoas chegam para o grupo e hora depois, hora elas vão lá no meu privado, fazem uma pergunta, porque fica meio sem jeito de fazer pergunta ali no grupo, mas fique bem à vontade, eis aí a resposta de alguns, e que Deus possa abençoá-los abundantemente.